Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Muito importante estar mais uma vez aqui para transmitir uma mensagem para a igreja, para o povo de Deus, que Deus possa estar abençoando a cada um nesse instante, que a gente tem tido saudade dos irmãos aqui na igreja, mas nós vamos estar daqui a pouco trazendo uma mensagem aqui para a igreja e também nós vamos estar dando o tema da mensagem daqui a pouco, mas agora nós vamos estar fazendo uma abertura com um cântico, uma música muito importante que fala Consertando o Altar, com Jair Pires. E esse Consertando o Altar, nós temos que prestar muita atenção nessa música, que é muito importante e que nós estamos precisando arrumar o nosso altar. Em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada. Minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Nós vamos estar orando para dar início à nossa mensagem. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela saúde, pela salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nesta manhã para ler a Tua palavra, ó Deus, e para pedir, ó Pai, bênção sobre a Tua igreja, bênção sobre os nossos irmãos. Eu quero pedir nesse instante, ó Pai, pelos enfermos.
Eu quero pedir ao Pai que o Senhor esteja curando as enfermidades. Eu quero pedir ao Pai pelo irmão Atalíbia, que o Senhor esteja com ele. Pedir pela irmã Ana Adriana, ó Pai, que o Senhor também esteja com ela, que seja abençoado, seja curado essas enfermidades. Também, ó meu Deus, eu te peço pelo meu irmão Francisco, que fez a cirurgia, que está em casa, que o Senhor esteja abençoando ele. Meu Deus, abençoa cada membro da tua igreja, onde que encontra um nesse instante, ó Pai. Mas nem só da Igreja Batista Esperança, Pai, mas todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Ó meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu quero te pedir também, Senhor, pelo nosso presidente da República, ó Pai, que o Senhor esteja dando ele força, sabedoria nas dificuldades, nas decisões que ele tem que tomar, e que o teu poder, a tua glória esteja com ele nesse momento, ó Pai, e que o nosso país possa voltar-se a desenvolver as atividades normais. Eu te peço e te agradeço e oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã, eu gostaria de falar para a igreja um tema que às vezes as pessoas não têm muito costume de ouvir sobre esse tema. O tema desta mensagem, desta manhã, é: mentir é brincar com coisa séria. Mentir é brincar com coisa séria. E para isso nós vamos ler o texto da Bíblia em Efésios capítulo 4, e nós vamos falar sobre esse tema, mas hoje eu não quero trazer uma mensagem doutrinária, eu não quero trazer uma mensagem evangelística, mas uma mensagem exortativa, ou que seja corretiva. Mas eu também não quero falar simplesmente para a Igreja Batista da Esperança. Eu quero falar para o povo de Deus. Eu quero falar também para as outras denominações, as outras igrejas que são irmãs em Cristo conosco. Que esta mensagem é uma mensagem mais exortativa. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 4 e vamos ler apenas 3 versículos de início para a nossa mensagem, que vai ser Efésios 4 e o versículo 25, 27 e 29. E depois nós vamos ler João 4, 44. Efésios 4, versículo 25, 27 e 29. O 25 diz o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E o versículo 27, não dei lugar ao diabo. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover e a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Vamos ainda ler lá no Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 44, que diz o seguinte, João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu escolhi esse tema,
mentir é brincar com coisa séria. E como eu disse, esta mensagem não é só estendida à Igreja Batista da Esperança, mas todos os evangélicos. Por que que eu disse isso? Existe vários tipos de pecado, mas tem um pecado que as pessoas não dão nenhuma importância. E ele chama-se mentira. E a mentira, hoje, ela serve de brincadeira, de divertimento e de piadas. E tem até o dia de comemoração, o dia da mentira, que é dia 1º de abril. Mas a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E quem disse isso? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Aqui em João 8:44, Jesus que está dizendo, que nós lemos aqui, vós tendes por pai o diabo. Ele estava se referindo a alguns judeus que queria distanciar da palavra e querendo se justificar e querendo falar que realmente eles estavam corretos. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, isto é, desde o princípio do mundo, desde a criação de Adão e Eva, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere a mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Quem disse essas palavras? Quem tinha autoridade para falar, que é o próprio Jesus. Brincar com o pecado, ou mentir é brincadeira, é brincar com coisa séria. Nós temos que estar atento a essas coisas. O que vem, o diabo vem enganando o ser humano desde o princípio dos séculos, desde o princípio do mundo, desde a criação do mundo, desde a criação do homem. E continua enganando até hoje. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5:19. Isto é, a força satânica. Está continuamente, todos os dias, ao nosso redor. Que é chamado de Deus destes séculos, que cega o entendimento dos homens, para que não enxergue o pecado. A mentira tem reconhecido um certo apoio. E eu pergunto, quem nunca mentiu? Se disser alguém que nunca mentiu, já está mentindo. Se disser que tem alguém que fala que nunca mentiu, ele já está mentindo. Talvez por um engano, talvez por uma brincadeira, talvez por a pessoa contar a outra mentira a outro. Mas o que eu quero deixar para os irmãos, para a igreja, para o povo de Deus, é que nós, como cristãos, nós temos que ter muito cuidado. No ano 2019, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos uma lição que falava que o crente é a luz e o sal do mundo. Se nós somos luz e sal do mundo,
não podemos mentir. Não podemos mentir. Mateus 5,37, lá fala o seguinte: seja o vosso falar sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. A mentira traz prejuízo e punição. Veja o que nós vamos encontrar, um texto muito importante, e que eu tenho observado esse texto, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, conta a história de Ananias e sua mulher Safira, que mentiu. E ambos morreram. O versículo 23 de Atos, capítulo 5, diz: e disse então Pedro a Ananias: por que enchesse Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando a não ficar contigo, vendendo não estava com o teu poder? E por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentindo aos homens, mas mentindo a Deus. Irmãos, a mentira as pessoas não levam a sério. Mas o tema da nossa mensagem é: mentir é brincar com coisa séria. E a mentira traz prejuízo. Qual foi o prejuízo que trouxe aqui em Atos dos Apóstolos? Ananias e sua esposa, Ananias e sua mulher morreram, ambos, imediatamente. Assim que Ananias contou aquela mentira, ele caiu aos pés dos apóstolos. Quase 3 horas depois, veio a sua mulher, afirmando aquela mentira da venda daquela propriedade. Agora eu digo, será que eles morreram foram porque não era dizimista? Não, é porque contaram mentira. E eu fico a pensar na área financeira da igreja. Tem pessoas que ganham salário mínimo e dá R$50 de dízimo. Tem pessoas que ganham R$3.000, dá R$100 de dízimo. Tem pessoas que ganham R$5.000 e dá R$300 de dízimo. Será que não está mentindo? Será que é dizimista? Ele é um contribuinte para a igreja. Talvez Deus não vá punir ele porque ele é contribuinte da igreja, mas pode punir por causa da mentira. Isto, infelizmente, eu conheço crentes, conheço pessoas que fazem isso. Conheço líderes de igreja que fazem isso. Conheço pastores que fazem isso. Mas não cabe eu citar nome. Isso é antiético. É antiético. Mas conheço. E será que é por causa da contribuição que Deus vai punir? Mas é por causa da mentira. Essa história de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, é muito importante que os irmãos possam ler. E Deus não puniu por causa da contribuição, mas por causa da mentira. E se eu não sou dizimista e falo que sou dizimista, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Nós estamos mentindo. E como é que fica essa história? Então, Atos dos Apóstolos conta essa história que nos chama muito a atenção.
E nós aprendemos uma grande lição aqui. Aqui também nós vemos que ambos morreram por causa da mentira. Salomão, escrevendo os Provérbios, no capítulo 19, versículo 5, ele disse: afasta a falsa testemunha, a falsa testemunha não ficará impune, não ficará inocente, e o que prefere mentira não escapará. Também veja que o que disse em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Vamos ler esse versículo, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Vai falar lá sobre os mentirosos. E diz o seguinte, versículo 15: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicídios, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. É um pecado que às vezes a pessoa não dá muito assunto, não dá muita importância, e é muito perigoso. Existem pessoas que quer tirar uma CNH e não passa nos exames e depois compra aquele documento e vai de encontro à lei, mentindo que tirou aquela CNH, que passou nos exames. E, infelizmente, isso acontece até no meio evangélico. Eu quero contar uma pequena história de uma senhora. Uma senhora contou muitas mentiras a respeito do pastor da sua comunidade. Essa atitude afetou muitas pessoas que acabaram acreditando naquela mentira e afastando-se das comunidades cristãs. Depois de muito tempo, arrependeu das mentiras contadas e as confessou para o seu pastor. E ele a perdoou, mas deu uma pequena tarefa para aquela senhora. Pediu que subisse até a torre, o alto da torre da igreja, e despejasse para fora um saco de penas e depois as recolhesse todas. Pois seria impossível recolher todas aquelas penas que o vento tinha levado. E ela disse que não seria possível recolher todas aquelas penas. E o pastor disse: assim foi a sua mentira. Ambas perdoadas, ambas confessadas, mas conseguiu um mal irreparável. Causou um mal irreparável. Uma mentira repetida muitas vezes pode parecer verdade, mas para Deus continua sendo mentira. Eu quero citar
3 frases aqui sobre a mentira. A primeira frase é o seguinte: uma mentira estraga 1000 verdades. Segunda frase: eu mastigo a mentira, mas não engulo a mentira. E terceira frase: a sinceridade machuca, mas a mentira faz um estrago muito maior. Agora eu pergunto, se nós somos luz e sal, será que nós podemos estar mentindo? Será de quem é realmente a mentira? É de Deus? Nós lemos aqui que o próprio Jesus disse em João que a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele engana a todos e continua enganando a todos. E eu quero dizer para os irmãos que nessa época de crise espiritual, crise financeira, nós temos mais é que dar as mãos. Nós temos que dar as mãos todas as denominações. Nós temos que estar clamando a Deus pela a nossa vida espiritual, pelo país, pelo mundo. Nós temos mais é que dar as mãos. Porque a união é que faz a força. E lá no céu, eu nunca encontrei na Bíblia que lá tem um cantinho só para a igreja batista. Lá tem um cantinho só para a igreja assembleia. Lá tem um cantinho só para avivamento bíblico. Lá tem um cantinho só para o Adventista do sétimo dia. Igreja de Deus. Mas é hora de nós darmos as mãos. É hora de clamar ao Senhor por todos os crentes, por todos os servos. Lá não tem separação. O céu é para todos aqueles que obedecem a tua palavra. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser luz e sal. A sua palavra é sim, sim, não. O que passar disso é de procedência maligna. E se tiver alguém que esteja dando mau testemunho, a consciência vai falar. A consciência vai falar. A coisa que eu fico mais chateada é quando eu vejo um crente dar mau testemunho. E talvez não seja só eu não, Deus também não gosta. Quando Jesus estava falando para os seus discípulos e a multidão, os discípulos disseram: Senhor, esse discurso está muito duro. Não pode ser as palavras mais brandas. E Jesus olhando para os seus discípulos: vocês querem se retirar? Vocês também querem se retirar? E Pedro levanta e disse: Senhor, para onde iremos nós? Se o Senhor é a verdade. Para onde iremos nós? Se o Senhor é a plena verdade. Para onde nós fugiremos da presença do Senhor? É interessante que quando eu falei sobre o tema, mentir é brincar com coisa séria, e a mentira começou realmente com uma brincadeira. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu vou contar um pouco da história, como surgiu essa mentira, que hoje se comemora dia 1º de abril. Então, como surgiu o dia da mentira? O rei Carlos IX da França
Isso surgiu na França, em 1564, depois do calendário gregoriano terminado, que o Ano Novo seria comemorado em 1º de janeiro. E alguns franceses ignoraram essa data e disseram que era 1º de abril. Aí começaram a receber presente de Ano Novo em 1º de abril. E aquele povo começaram a fazer as gozações, as críticas, presente fora de tempo e assim sucessivamente, dizendo que o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de abril. E como a data não estava correta, que a data correta da comemoração era dia 1º de janeiro, assim ficou criado aquele dia, o dia da mentira. Eles recebendo presente fora de tempo, presente engraçado, e piadinhas e tudo mais, e aí ficaram registrado 1º de abril, o dia da mentira. Mas o que nós temos a ver com isso? Existe comemoração para tudo, mas existe aquelas comemorações que são ofensa a Deus. São ofensa a Deus. Eu vou citar apenas uma. Desculpa, meu povo católico, mas dia de finado gasta milhões com flores para os mortos e não faz nada para os vivos. E não faz nada para os vivos. Então, irmãos, mentir é brincar com coisa séria. A mentira na Bíblia traz punição, traz prejuízo, e tem vários outros textos que ainda eu não citei, que não vou citar, mas que os irmãos podem estar folheando a Bíblia, o irmão pode estar fazendo um estudo bíblico, que a mentira é muito perigosa. E nós temos que ter muito cuidado. E nós temos que agora, nesse momento de crise que o país está passando, num momento de crise espiritual, nós temos que dar as mãos, os cristãos têm que dar as mãos. Temos que levantar a bandeira do Evangelho. Hoje, pela manhã, antes de vir, eu tive vendo um áudio que mandaram falando sobre os poderes do país, sobre o presidente da República. Hoje nós vemos uma briga de poder e talvez não esteja preocupado com o ser humano. Mas isso é para cumprir a palavra. Isso é para cumprir a palavra. E nesse instante, Pai, nesse instante nós queremos já encerrar a nossa mensagem. E a mensagem que eu deixo nesta manhã: povo de Deus, Igreja Batista Esperança, vamos consagrar mais as nossas vidas. Vamos clamar ao Senhor, que agora é o tempo certo, o tempo exato, para que nós estejamos firmes na palavra. E não vamos ficar apontando A nem B, mas vamos clamar ao Senhor. Vamos consagrar a nossa vida. O que Deus falou para o povo de Israel? Santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilha sobre vós. Eu farei maravilha sobre a terra. Então, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que fazer a vontade de Deus, mas também olhar para o nosso testemunho. O nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. Não brinque com a mentira. Brincar com a mentira é brincar com coisa séria. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna.
Então, Jesus disse para os seus discípulos, Jesus trouxe mensagem pesada, Jesus trouxe mensagem dura. E na nossa época, nós precisamos disso, para despertar o povo, povo de Deus, povo de todas as igrejas evangélicas, vão buscar a presença do Senhor, vão clamar ao Senhor, que agora é o tempo oportuno. Nesse instante nós vamos estar ouvindo outra música, A Voz da Verdade, e após essa música eu estarei orando para nós encerrar essa mensagem desta manhã. Que Deus os abençoe.
Oremos mais uma vez. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que tu me deste de estar aqui. Eu quero te agradecer, ó Deus, por todos os irmãos que estão conectados conosco, Pai. E a bênção do Senhor seja derramada em cada coração. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que nós estejamos clamando ao Senhor pelo nosso país, pelos nossos irmãos, pelas nossas igrejas, ó Pai. E que o diabo não venha ter poder nessas vidas. E que nós não venhamos dar brecha para que ele entre, Pai. Que a mentira é uma brecha para o diabo. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados, Pai. Aumenta cada dia a nossa fé. Nos proteja, Pai, de todos os males, de todos os perigos, de toda a peste que vem sobre os nossos lares, ó Pai. Abençoa todos os lares. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles também que não tiveram condições de estar nos ouvindo, mas que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando a cada um. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer meus últimos agradecimentos, né? Agradecer o meu pastor por me conceder essa oportunidade e ter a confiança de pedir para que eu venha trazer essa mensagem pela manhã. E quero também agradecer o nosso irmão Roger, nosso irmão Rian, que tem nos ajudado aqui para auxiliar nessa mensagem. Que Deus possa estar ricamente abençoando a todos. E em nome de Jesus é que eu agradeço a todos. Amém. Assim nós estamos despedidos do nosso culto.